questão na incorporação ou a experiência de receber um espírito ou entidade, sendo visto como um fenômeno psicológico ou espiritual, levanta uma discussão interessantíssima sobre a natureza das experiências humanas. Quando pessoas de diferentes culturas e localidades experimentam algo semelhante, isso pode ser interpretado de várias maneiras, tanto do ponto de vista espiritual quanto científico. Na visão espiritual, a incorporação é frequentemente entendida como um fenômeno genuíno, tá? De contato com o mundo espiritual, o mundo astral. Pessoas de diferentes partes do mundo experimentam isso porque existe uma teoria aí da universalidade do espírito. As tradições espirituais como o espiritismo, a Umbanda, o Candomblé, Quimbanda e outras, tá? Defendem que o espírito e a mediunidade são universais. Isso significa que, independente da cultura ou da geografia, todos os seres humanos têm a capacidade de se conectar com o mundo espiritual ou o mundo astral. A diversidade de manifestações mediúnicas ao redor do mundo é vista como uma prova de existência de uma realidade espiritual comum que transcende as barreiras culturais. Falamos muito também sobre entidades e arquétipos. Muitas tradições acreditam que certos espíritos ou entidades, como orixás, exus, pretos velhos, caboclos ou guias espirituais, são universais ou arquétipos, existindo em múltiplas culturas sob diferentes nomes e formas. Isso explicaria por que pessoas de diferentes culturas podem incorporar com características semelhantes. Já sobre a experiência, sobre a ótica psicológica, o fenômeno da incorporação ele pode ser explicado por fatores comuns à experiência humana, como a estrutura do cérebro, as dinâmicas sociais e culturais e os estados alterados de consciência. O psicólogo Carl Jung introduziu a ideia do inconsciente coletivo, que sugere ali que todos os seres humanos compartilham uma estrutura psíquica profunda chamada de arquétipos. Esses arquétipos podem emergir em experiências espirituais como a incorporação, explicando aí por que pessoas em diferentes culturas relatam as experiências de forma semelhante. Esses arquétipos são padrões de comportamento e símbolos que se manifestam de maneiras específicas, como deuses, espíritos ou figuras ancestrais, como um preto velho, por exemplo. A incorporação pode ser vista como um estado alterado de consciência que pode ser induzido por práticas culturais, como rituais, músicas, danças ou até mesmo só a meditação. E alguns estudos mostram que esse estado de trânsito ou incorporação são comuns em muitas culturas e não são necessariamente patológicos. Esses estados permitem que o indivíduo experimente a realidade de maneira diferente, o que pode, daí, ser interpretado como uma conexão com entidades espirituais. A cultura desempenha um papel significativo em moldar como as pessoas interpretam as suas experiências. Em sociedades, por exemplo, onde a incorporação é uma prática aceita e esperada, as pessoas não são mais propensas a experimentar e interpretar certos fenômenos como mediúnicos. A exposição a essas ideias desde cedo pode criar expectativa que se manifestam como experiências reais para esse indivíduo. Muitos estudiosos e praticantes espirituais hoje em dia eles buscam uma compreensão que integra ali tanto a perspectiva espiritual quanto a psicológica. Mesmo que a psicologia possa oferecer ali explicações para a incorporação, isso não invalida a realidade espiritual dessas experiências para aquele que as vivem diariamente ou em algum centro espírita ou algum centro de umbanda. Muitas pessoas relatam que através dessa incorporação recebem informações ou habilidades que não possuíam anteriormente, o que fortalece ali a interpretação espiritual. Embora as manifestações específicas da incorporação possam variar entre várias culturas, o fato de que a experiência semelhante ocorre em outros locais do mundo. E daí surge a questão de que há algo
fundamentalmente humano na busca por conexão por algo que vai além do físico. Sejam essas experiências vistas como contato real com o espírito ou como manifestações psicológicas mais complexas. Enfim, elas são parte integrantes da condição humana. A incorporação é um fenômeno multifacetado, né, que pode ser interpretado tanto como um evento espiritual, como aí como uma questão psicológica. A recorrência desse fenômeno em diversas culturas sugere que ele é uma parte importante da experiência humana, seja como uma expressão da realidade espiritual ou como manifestação de estruturas psicológicas mais profundas. A escolha entre uma interpretação espiritual ou psicológica ou a integração, por que não, de ambas depende muito das crenças pessoais e do contexto cultural de cada indivíduo. É importante que essas experiências sejam abordadas com respeito e compreensão, independentemente da tua perspectiva adotada. Espero que, de alguma forma, esse vídeo não tenha te causado mais dúvidas, que eu sei que causou, mas deixa aqui nos comentários as tuas dúvidas sobre isso. Um abraço e até mais.